Oi, vamos para a segunda parte então do vídeo que fala sobre a visão que Deus me deu a respeito da enchente de maio de 2024. E aqui nas minhas anotações da igreja eu escrevi assim: vi as pontes com uma água muito alta, águas em fúria de redemoinhos, o livramento do bom pastor. Foi o que eu escrevi no dia 8 de maio, naquele dia que eu contei para vocês que Deus me mostrou. Então, no dia 4 de maio, quando nós saímos e chegamos na praça, ali a gente trocou de barco. A gente saiu do barco do Seda, que é um pescador da ilha, e fomos então para dentro do bote salva-vidas dos bombeiros. E eu falei para o bombeiro que eu estava saindo da ilha para voltar, e estava saindo da ilha somente porque a minha mãe era idosa, que eu ia encaminhar ela e ia voltar. E ele começou a chorar, ele dizendo que ele estava tirando as pessoas para serem salvas e eu querendo voltar para ajudar. E eu fui todo o trajeto do Jacuí, ele atravessou do Jacuí, aqui da frente do Z5, até a Ilha da Conga. Lá na ponta da Ilha da Conga, então, daqui até lá eu fui orando, e ele estava na minha frente, ele estava vendo que eu estava orando em voz alta. Depois eu sentei do lado do seu Adolino ali, né, no barco, dei a mão para ele, a gente atravessou o rio Jacuí com a correnteza de mão. O André sentou mais lá na frente, estava o professor Luiz Antônio, a esposa dele, a minha mãe estava com um bombeiro do lado dela, eles eram 3 bombeiros dentro daquele barco, aquele bote. E lá daí da parte da Ilha da Conga a gente atravessou até o gasômetro. Naquela parte eu atravessei cantando louvores e desci lá no gasômetro, naquela mega operação que estava lá de acolhimento das pessoas. Eu desci cantando louvores e agradeci ao bombeiro por ele estar ali, por ele ter me abençoado, né, nos ajudando a descer. Daí esse bombeiro que estava lá, ele estava fazendo aquela retirada dos botes e levando a gente para o acolhimento. Logo vinha já, eu agradeci, pedi que Deus abençoasse a vida dele e disse para ele: o Senhor é o bom pastor. E ele disse: nada nos faltará. Eu disse: exato. Aí que Deus guardasse ele, a família dele, abençoei ele e fui lá para atender a minha mãe. Daí, nisso, eles já botaram a minha mãe no atendimento, já foram verificar os sinais dela, que ela tem idade, né, 72 anos. Já cobriram ela, daí já foram trocar a roupa dela, botar roupa quentinha, já ofereci um cafezinho quentinho. Foi uma mega operação realmente de acolhimento ali nos primeiros dias. Isso foi dia 4 de maio, por volta de 2 da tarde, que a gente chegou ali, 1h30 da tarde. Depois disso, a gente ficou na casa daí meu compadre Sandro e a Rosilene já estavam lá como voluntários. A Larissa também estava lá com o esposo dela. E eles são enfermeiros, né, e muitas pessoas da ilha estavam lá, muitas, a gente viu muita gente, eu vi a gente chegando chorando, eu vi cenas muito, muito tristes mesmo, as pessoas perguntando por que Deus permitiu isso, o que estava acontecendo. Eu vi pessoas chorando e questionando Deus, e eu dizia: Deus, não dá fardo que a gente não possa suportar, aguenta que nós vamos passar, a gente vai passar por isso. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu falava isso para as pessoas. Eu agradeci o Sandro e ele, como voluntário, nos levou na casa dos nossos irmãos missionários americanos, né, a Benê e o Kevin. Nós ficamos lá na casa deles com a minha mãe por alguns dias. Depois começou a faltar água em Porto Alegre, daí faltar luz, aí a gente teve que se dirigir até Pinhal e levamos daí algumas famílias aqui da ilha até Pinhal e deixamos eles lá. Daí fomos para Cidreira, de Cidreira fomos em Nova Tramandaí tomar banho, depois voltamos para Cidreira de novo, esperamos minha irmã vir buscar minha mãe. Minha irmã mora lá em Panambi, daí meu cunhado buscou a mãe, né, a gente dividiu a despesa, nós alugamos um carro de uma locadora de Panambi, minha irmã botou a gasolina, no caso ela e meu cunhado levou a mãe por aquelas estradas super perigosas, que estava tendo muito rompimento de barreira, muita queda de barreira, enfim, tudo que aconteceu, né, naqueles dias horríveis, e a gente sempre vê TV, então a gente não sabia. Minha irmã via, minha filha Eduarda, enquanto a gente estava na ilha no dia 4, ela pedia: por favor, mãe, sai daí, mãe, por favor, saiam daí. E eu comecei a ficar nervosa, porque aquilo começou a me inquietar, e eu pensava: ela tá vendo coisas que eu não sei. E a minha filha Juliana, que saiu, que dia tu saiu, Ju? No dia 3, nós saímos dia 4, a Ju saiu dia 3 de manhã, ela também pedia para nós sair daqui. E então,
quando foi no dia 4, dia 5, né, a gente estava lá em Porto Alegre ainda, daí no dia 6, eu pedi uma foto. Eu pedi uma foto para um morador lá, que mora lá da entrada da ilha. Eu disse para ele, acho que é José o nome dele. Eu não conhecia ele, conhecia só do grupo da enchente. Eu disse, tu me consegue uma foto de como está o nível hoje da água? Tinha estado a 5,35 o dia anterior, do dia 5. E daí ele me mandou essa foto que tá na capa do vídeo. E eu disse para ele assim, agora não vai subir mais. Porque eu tive uma visão dessa enchente. E foi nesse nível. Não vai subir mais. Vai começar a baixar. Só que eu falei aquilo pro rapaz. E eu pensei, vai pensar que eu sou uma louca, né? Mas todo mundo que acredita em Jesus é meio louco, né? Pra muita gente. Então eu disse, e se isso não se confirmar, porque vem aquelas mentiras do diabo na tua cabeça, sabe? Quando tu profere uma palavra que Deus te deu, tu fala com autoridade, tu fala com ousadia, com intrepidez, mas também vem o questionamento do diabo, né? Te tentando tua mente. E eu pensei assim, que vergonha se continuar subindo. Eu pensei, não, mas foi assim que Deus me deu e eu vou ficar firme nisso, porque Deus me mostrou isso e vai baixar. E aí eu comecei a mandar para algumas pessoas que estavam me mandando as medições das réguas, né, do nível do Jacuí. Eu disse, agora vai começar a baixar. E daí eu descrevi tudo que eu vi, mandei para a irmã Marlene. Eu disse para ela, eu queria lhe contar uma experiência que eu tive, porque nisso a gente estava indo buscar alimentos lá na Hope House, né? Então a gente pegava o almoço, comia lanche lá, para não sobrecarregar, né? Os irmãos que estavam nos abrigando. A gente já estava na casa deles, usando banheiro, usando produto de higiene, de limpeza, tomando água, Porto Alegre sem água, sem comida. E a gente ainda usando, então a gente começou a comer no abrigo da igreja, né? E, por sinal, uma comida muito boa. Fomos muito acolhidos, nos deram roupa, porque eu só levei uma mochila com remédios, uma toalha de banho, uma de rosto e a outra mochila com uma peça de roupa, mas eu levei roupa de verão porque estava marcando calor. E eu pensei, 2 dias eu vou ficar, não vou passar frio. Só que daí veio frio e a gente passou muito frio. E a gente também ficou 2 dias sem tomar água, porque não tinha água para vender em Porto Alegre. E a gente foi para a praia e a gente não conseguia comprar água lá. Então a gente entrava numa loja para comprar uma coisa, pedia água para tomar. Até que depois a gente começou a conseguir água aqui em Porto Alegre quando nós voltamos. Mas nesse momento que a gente estava na praia, foi muito difícil conseguir água. Eu não tomo água com gás. Tinha muita água para vender com gás no mercado. E daí nesse período eu recebi algumas ajudas, né, muito especiais. E então eu pensava, eu tenho que voltar para a ilha. Porque naquele dia que eu fui orar, lá embaixo, que eu estava erguendo as coisas 44 horas, eu estava sozinha, então eu podia orar. E naquele dia eu orei, eu gritei, eu chorei, eu disse, Deus, fala comigo, por favor. Me diz o que está acontecendo, eu estou construindo essas 5 casas. Eu não vou poder abrigar as pessoas aqui, a água vai entrar na minha casa pelo nível que eu vi. A enchente está acontecendo. Eu tive um sonho que a água cobriu toda a ilha, era uma água suja. E o Senhor me falou que a enchente seria como a visão do dia 8. O que eu vou fazer? Que horas o Senhor vai me usar? E naquele momento o Senhor disse para mim, tu vai sair. E quando tu voltar, eu vou te usar. Porque quando tu voltar, muitas pessoas não vão ter nada. Isso foi um dos motivos que eu saí cantando louvores, adorando Deus naquele bote dos bombeiros. E orando primeiro e depois cantando louvores. Porque Deus falou comigo. E quando Deus fala comigo, eu sei. Eu tenho uma fé inabalável em cima da palavra dele, em cima das profecias que eu recebo, das palavras reveladas, das palavras remas para a minha vida. E eu tenho essa fé, essa certeza de não duvidar, de crer, de acreditar O difícil para mim é esperar. Eu acho que isso é o difícil para todo ser humano. O esperar em Deus é difícil. E essa é a nossa aprovação. Então, esperar a água baixar, sair de dentro de casa, daí eu fiquei sabendo que a água baixou, né, porque meus vizinhos estavam cuidando da nossa casa, mandavam fotos. Quando a água baixou, eu tenho que ir embora. E daí nisso, enquanto a gente ainda estava lá,
a gente ficou sabendo que Eldorado estava embaixo d'água, que tinha ido lá água na casa do seu Paulinho lá no Delta, né? Não tinha notícia dele. Depois ele disse que tinha saído de Eldorado, que tinha ido para Guaíba. E as coisas foram tomando aquela proporção de tragédia, né? Que a gente não via, porque a gente não via TV e não assistia imagens, não tinha internet. Um horror, eu não conseguia postar nada para ninguém do que eu estava vivendo. Eu ficava dentro do ônibus e eu ficava pensando, não vou entrar na casa deles para não incomodar. Nós tínhamos coisas para resolver, coisas seríssimas, importantíssimas, porque você sabe que é uma pessoa não trabalhar uma semana que tu trabalha por conta, tu tem coisas para resolver da tua vida, né, dos teus compromissos. Então eu tinha toda a confeitaria para dar conta das encomendas, das agendas e também toda a agenda dos pais, né, do transporte escolar. Tinha que saber onde estavam, onde é que estavam as crianças. Essa parte meu marido resolveu com todos os pais, perguntou onde estavam, como é que eles estavam, se eles estavam bem. Muitos não conseguiu responder, tinham perdido o celular, muitos tinham ficado sem internet, outros já tinham se mudado. Então foi uma coisa assim muito gigantesca, muito maior do que eu possa tentar expressar nesse vídeo aqui de meia hora. Muito, muito maior. E eu tinha uma preocupação, todos os lugares que as pessoas me ofereciam alguma coisa, tu precisa, eu disse assim, olha, eu não perdi minhas roupas, eu tenho roupa em casa, mas se tu quiser me dar, eu tenho uma lista de pessoas que vão precisar de coisas que eu sei, se tu quiser me dar, eu vou aceitar. E eu comecei a botar dentro do ônibus, eu disse, Senhor, tu me deu esse ônibus, foi o Senhor que nos deu tudo que nós temos. Então eu comecei a colocar as coisas que as pessoas me davam para eu trazer para a ilha quando a água baixasse. E uma responsabilidade muito grande daquelas palavras que Deus tinha me dito. E eu fiz uma lista de pessoas, muitas famílias, né, que eu comecei a arrecadar coisas para entregar. E eu pensei, eu não vou conseguir ajudar toda a ilha, porque a nossa ilha é muito grande, gente, são milhares de pessoas que moram aqui. Mas eu pensei, eu posso fazer a minha parte, eu posso ajudar minha família, meus irmãos, né, as pessoas mais próximas de mim, que eu conheço o tamanho, sei o pé, sei o tamanho da roupa. E aí nisso eu conheci pessoas muito boas, maravilhosas, e que me ajudaram muito, muito, muito. Eu dizia, eu preciso disso, tu pode me dar? Eu preciso disso, tu pode me dar? Isso eu não quero, mas isso eu preciso, tu me dá. Então eu ia ali no gasômetro, eu mandava coisas pro meu irmão, para algumas pessoas, eu ia ali levar. E depois eu comecei a me preparar para voltar para casa. E assim que a água voltou, eu vim para casa no dia 18 de maio. Eu acordei às 3 da manhã e 7 horas eu fui pro gasômetros. Daí o Maurinho me atravessou, ele e o Felipe, de barco. E aí eu vim para casa com a intenção de voltar 1 hora. Eu disse pro meu marido, me espera aí no gasômetro que a 1 eu volto. Eu vou só tirar o barro da porta enquanto tem água no portão. Eu cheguei aqui, eu pedi para ver a casa, eu vi a casa, depois ainda vou gravar um vídeo do milagre do freezer, tá? Vai ser o próximo vídeo que eu vou gravar daí, assim, de contando história. E daí eu olhei a casa para ver se não tinha mexido em nada, que tinha conversas de que estavam mexendo nas casas e tudo, e eu disse para eles, vocês podem ir que eu vou limpar então perto do portão. Mas eu orava, eu pedia para Deus, manda um anjo, Senhor, que eu tô sozinha aqui. Eu fiquei muito assustada com o nível, com a altura do lodo em cima do pátio. E eu comecei a limpar. Eu dizia, Senhor, por favor, só desde madrugada eu orava. Senhor, não deixa eu ver nenhuma cobra, me livra da cobra. Se tiver cobra, ela tira. Eu pensei, mas jacaré também? A água estava no portão. Daí eu fechei a grade. Eu pensei, o jacaré não passa na grade. Eu fechei a grade e eu fiquei limpando, né, ali. Daí daqui a pouquinho eu vi um barulho na água. Daí quando eu vi o barulho na água, eu olhei, era a Laine e o Alfredo vindo, né? O parceiro Alfredo e sua esposa, daí vieram, começaram a conversar comigo, conversaram um tempo, e daqui a pouquinho eles, mas a gente tá te atrapalhando, então a gente vai te ajudar a limpar. Daí me ajudaram a limpar a outra parte, eu lavava as lenhas que caíram na água, erguia, tudo sujo de barro. Comecei a erguer as coisas do chão, lavava na correnteza, começamos a limpar ali. Daí pra parte da tarde que eu ia embora, eu pedi pro Roger, avisa o Felipe que eu não vou ir a 1, eu vou às 4. Aí avisamos o meu marido que eu não ia a 1, eu ia às 4. Daí às 4 eu falei, não vou embora hoje. Laine, posso dormir na tua casa? Daí fiquei lá na casa deles de noite, ficamos na parte da tarde limpando as 5 casinhas por dentro. Eles me ajudaram muito. O irmão Alfredo foi para casa e a irmã Laine me ajudou, e o filho dela, Roger, e o Christopher, que eu botei o apelido dele de Gabriel, para dizer ele com um novo nome. E daí ele namora a minha prima Gabriela.
Por isso eu botei o apelido dele de Gabriel. E daí eles me ajudaram muito, muito. A gente tirou todo o lodo das 5 casinhas. Naquela tarde eu dormi lá. E daí fui ficando, fiquei mais um dia, mais 2 dias. Eu sei que dormi acho que 5 dias na casa deles. E só no 6º dia, então, eu fui embora da ilha. Eu fiquei do dia 18, 19, 20, 21, 22. Eu acho que no dia 22, que foi um dia que deu um vento muito forte, uma chuva, e começou a encher lá em Porto Alegre, mas era um alagamento mais por conta da chuva muito forte, uma chuva torrencial que deu. E eu tava ouvindo a Rádio Gaúcha e eu comecei a ver aquela notícia, minha pressão subiu, eu fiquei muito nervosa. Daí eu pedi ajuda pro Bernardo pra mim sair da ilha. E era o dia que ele tava desobstruindo as ruas ali da entrada com uma máquina. E ele me deu uma carona prontamente, foi um querido, filho da Cleusa e do Leonardo, né, da família Paiva. E ele então me levou até a BR, minha filha me buscou. Daí nesse dia, então, foram os dias que eu fiquei limpando a minha casa. Então, gente, Deus me mostrou essa enchente nos níveis que foi. No dia 8 de janeiro, eu contei para minha irmã, eu tenho o áudio, vou colocar para vocês ouvirem agora. Então, gente, aqui tá o áudio do que eu ouvi de Deus no dia 8. Eu queria contar que ontem eu fui no culto lá na Cerro Azul, né? Da campanha das 12 noites de clamor pelos 12 meses de bênção. E daí tava lá na parte que a irmã Marlene pregou, e daí depois ela disse que era pra gente ficar de pé e fechar os olhos. Quando eu fechei os olhos para orar, que ela tava orando, que o Senhor era o bom pastor e ele que cuidava das suas ovelhas, que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E aí ela tava orando, e enquanto eu tava com os olhos fechados, veio uma cena nos meus olhos, assim, uma visão das pontes ali, as 2 pontes da picada, e um mar revolto embaixo, mas muito violenta, as águas muito violenta, diferente daquela visão que Deus me deu em 2015 da enchente. Daí eu comecei a chorar, porque eu disse: Senhor, não acredito, outra enchente, Senhor, nós não vamos aguentar. E chorei. E aí a cena ia ficando mais forte nos meus olhos, a água muito violenta, assim, uma coisa horrível, ela fazia uns redemoinhos, e aquilo aumentava nos meus olhos, mas numa altura que vocês não vão acreditar. E daí eu fiquei parada, assim, porque eu tenho muito temor de Deus, né? E daí eu comecei a chorar. E eu não conseguia abrir os olhos, e ela não parava de orar. E o tempo todo que a irmã Marlene pregava, eu enxergava aquela água. E daí, enquanto eu enxergava a água, vinha a imaginação da água no nível ali da BR, vinha as copas das árvores, só as copas das árvores de fora. E vinha também a imaginação que nenhum carro mais passava na picada, nenhum caminhão, ônibus, nada, barco não passava por causa da violência da água. E daí, quanto mais essa imaginação vinha na minha cabeça, mais eu chorava. Foi assim uma coisa... Ai, não consigo explicar pra vocês. Foi igual 2025, 2015, perdão. Foi uma coisa muito ruim na hora que eu tava enxergando. E daí eu imaginava, na minha imaginação vinha assim, ó, que as pessoas estão chorando por causa de imóveis, reclamando, brigando, mas que as casas iam ser arrastadas com aquela força das águas. As casas inteiras. E que eles não iam, eles hoje estão reclamando por causa de casa que eles não iam ter para voltar. E os que iam poder reclamar, porque muita gente ia morrer. Daí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu só dizia: Senhor, eu não conseguia falar outra coisa, misericórdia. E aquilo ali, e Deus, eu dizia assim: mas é uma enchente? E o Senhor mostrava assim para mim, porque eu não conseguia perguntar muito de tanta coisa que eu chorava, e a gente fica tanto temor. E toda vez ainda que eu fecho o olho, eu enxergo a água, o nível que tava. O nível era mais ou menos, quando eu voltei, eu fiz o Dedé vir bem devagarinho para mim olhar embaixo, ali da parte, que agora não tem mais, né? Aquela curva ali, antes tinha um canteiro, não tem mais agora, que tiraram por causa da reforma, mas bem ali ai, tá me fugindo a palavra agora, na rótula que vem de Eldorado e vai para Porto Alegre, ali eu enxergava a água muito alta, até o Gilma lá, que é ali pelas areieiras. Então, quando eu voltei, eu imagino que na minha visão, que eu ainda vejo, seja na altura dos fios de luz, mais ou menos isso, mas uma violência. E o Senhor me mostrava que foi o vento sul que ele segurou, por isso a violência daquela água, nos dias ali de 20, 21 em diante ali. E aí,
eu fico pensando assim, não, continuando na minha imaginação lá na igreja ontem, que as pessoas estavam reclamando de móveis, mas eles iam agora não ter onde voltar, muitas casas iam ser destruídas, muito mais do que foi, e casa inteira, e muitas pessoas iam morrer, e muitas pessoas não iam morrer porque não iam ter como passar lá, e Eldorado ia ficar completamente debaixo d'água. Eu calculo que isso seja mais uns 2,5 metros, 3 de água que ia subir. Então, eu entrego essa palavra de ontem, que a gente ouviu lá, que eu sou o bom pastor, eu cuido das minhas ovelhas, e ninguém cuida delas como eu cuido. Eu creio que enquanto a gente estava desesperado, dentro daquela água e vendo aquilo tudo acontecer com quase 40 graus de sol, porque aquele sol nos torrava com o mormaço da água, havia um povo orando, né? Porque as pessoas estavam intercedendo e orando por nós, e Deus nos guardou. Só isso que eu queria contar, eu só tinha visto isso em 2015. Em 2015 eu pedia pro Dedé, me leva lá de novo. Porque enquanto não chegou no nível que eu vi, eu dizia pro Dedé, vai subir mais ainda, Dedé, porque não tá como Deus me mostrou. E quando chegou no nível que Deus me mostrou, eu disse pra ele, agora vai baixar. Agora vai começar a baixar, porque foi até aqui que Deus me mostrou. E graças a Deus realmente começou a baixar. Mas é uma coisa muito ruim ter essa visão, não é bom. A gente se treme todinha, as carnes, o corpo, a gente fica com nó na garganta, a gente chora sem segurar a lágrima. Eu ainda tô assim. E agora já é 7:45 da manhã. Eu ainda tô assim, desde ontem à noite. Que Deus abençoe e que a gente possa agradecer o livramento. E eu falei pro Dedé, eu não sei se foi só isso. Se der um anúncio de uma outra enchente, eu saio. Eu não vou esperar. E eu nem vou olhar pra trás. Eu saio. Com tudo, com ônibus, com caminhonete, com tudo que eu puder tirar, eu vou tirar. Eu não vou ficar, por mais alta que a minha casa seja. Tá bem? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês e o dia de vocês aí. Bom dia, tudo bem? Então, esse foi o áudio que eu mandei para minha irmã no dia 9. Eu até achei que tinha sido mais cedo, né, que eu tinha mandado esse áudio para ela, mas não, foi 7:45. Mas é que seu Paulinho sempre chega bem cedo, chegava bem cedo para trabalhar, então se eu falei algum horário errado aí no vídeo, me perdoe, mas exatamente como eu contei para minha irmã foi o que aconteceu. E o Senhor é o nosso bom pastor, e Ele nos cuidou, Ele nos protegeu, e graças a Deus aqui na ilha ninguém morreu, mas houveram muitas perdas em todo o nosso estado, né, nas regiões ribeirinhas, onde passou a enchente, esses quilômetros todos atingidos pelas margens, né, dos leitos dos rios ali, onde os rios saíram dos seus leitos, na verdade. Então, foram 10 quilômetros de alagamento, pelo que eu estudei, que houveram, então, essa destruição. E o que eu posso dizer para vocês? Não é bom. Não é bom ter essas visões, não é bom ter essas experiências, é muito ruim. E hoje, no dia 5 de julho, eu continuo com a minha casa ainda suja, lá embaixo, a parte, eu limpei as 5 casinhas, tem coisas de muitas pessoas na minha casa, tem coisas dessa lista que eu fiz, tem coisas de pessoas da minha ilha, de outras ilhas e de pessoas até que já foram embora daqui. E a gente tá bem cansado, a nossa mente, eu tô cansada, eu não tenho outra palavra, cansada, mas eu sei que Deus me deu essa tarefa, me deu essa missão de ajudar. Eu não sei até quando a gente vai conseguir, né, mas Ele é tão bom que Ele vai nos dando estratégias. Agora a gente já tá num novo passo, agora eu já tô preparando sacolas, né, nos primeiros dias eu coloquei doações ali no meu portão, para as pessoas ir pegando, porque não temos ainda mercado, não temos ainda açougue aqui, e comércio aberto, tem pouca coisa aberta, tem uma lancheria, tem uma ferragem e uma fruteira, o restante tá tudo fechado. Então eu coloquei essa mesa de doações na frente da minha casa, e agora eu senti que era a hora de parar, né, porque eu não tô recebendo doações para manter aquela mesa ali. Então eu tô levando nas pessoas que estão voltando para suas casas, que Deus coloca no meu coração, eu vou até lá e pergunto, tá voltando, tá chegando agora? Que aquele impacto quando a pessoa chega é horrível. Eu já passei por isso em maio, logo nos primeiros dias, e acompanhei a chegada de muita gente na ilha durante todo o final de maio e depois todo o mês de junho, e agora as pessoas que estão chegando em julho, e a gente sabe que tem pessoas que nem voltaram ainda, nem previsão tem, nem casa tem. Então eu estou preparando essas sacolinhas para esperar as pessoas com o que eu tenho, né? Se seja uma roupa, seja um agasalho, seja uma coberta, seja o que eu ganhar.
eu boto naquela sacola e entrego para a pessoa, né? Não, minha casa não é um ponto de arrecadação de doações. Eu estou fazendo para algumas pessoas, porque eu não consigo dar conta de tudo. Tem pontos aqui da ilha para ajudar todos, que é a Igreja Católica. E ali no Zé e na Hélida, eles estão dando quentinhas para todos, que colocam o nome na lista para receber. E também as escolas que estão reabrindo, né? A Delta está atendendo os alunos, a escola EMEI vai começar na segunda-feira a atender as crianças e as famílias, e a PIP, que limpou lá embaixo, não pararam, eles estão recebendo doações. Quando eles recebem, eles chamam as pessoas por um grupo de WhatsApp no final da ilha e entregam então as doações. Então, assim, eu não sou política, não sou nada na ilha, a não ser uma moradora que ama esse lugar e que ama as pessoas daqui. E creio que Deus me mostrou tudo isso com um propósito, que eu ainda não sei, não tive o discernimento de tudo, mas o mais importante é orar e fiquei todo esse tempo dando notícias. Foi o que eu senti que eu podia fazer. Pegava meu celular e ia na rua dar notícias para as pessoas que estavam sem casa, que tinham perdido tudo. Tive sonhos lindos dos nossos reencontros, ainda não reencontrei todos, que eu sei que nós vamos nos reencontrar num outro momento, com a ilha linda, limpa, arrumadinha, bonitinha. Não sei o que Deus vai fazer, se vai permitir mais enchentes ou não. Ele que sabe, ele que tem o poder. E eu não questiono nada que ele faça, né? Não sei os níveis que vai vir na minha casa. Dessa vez veio, nunca tinha vindo. Veio abaixo do joelho, acho que um palmo abaixo do joelho. E não sei se vai permitir que venha outras enchentes ou não. Prefiro esperar em Deus e ver o que ele vai permitir ou não, né? E o que vamos aprender. O que eu tiro de lição desse tempo todo? Que o maior prejuízo foi os dias que eu não orei. Foi os dias que eu não li a minha Bíblia. Foi os dias que eu não escrevi no meu caderno de oração. Porque ficaram na ilha. Então eu orava orações de agradecimento, orações de bênção, né? Durante a manhã ou dia, enfim, antes de dormir. Mas eu não tinha meus tempos com Deus como eu tinha. Então a nossa vida virou de cabeça para baixo. E eu só encontrei meus devocionais, meu material de devocional semana passada, e esse foi o maior prejuízo na minha vida. Se eu puder perguntar o que foi isso. O que mais me dói foi esse tempo, assim, de olhar para minha agenda e ver tudo em branco. Aqueles dias que eu poderia ter escrito tantas coisas e a agenda estava aqui. E nem me ocorreu de comprar um caderno, pedir um caderno para alguém. Sabe, não me ocorreu, realmente não me ocorreu. Eu creio que Deus permitiu esse tempo, assim, para eu ter essa marca na minha vida, desse momento que a gente viveu. Isso foi o maior prejuízo para mim espiritual, foi esse tempo de não ter tido paz muitas vezes para orar, porque tu não tem paz quando tu não tá na tua casa, tu não tá no teu canto, tu não tá no teu lugar, tu tá no outro lugar, tu tá no meio de outras pessoas que têm outros hábitos, que têm outra rotina, e tu tá perdido. Eu era como uma formiga fora do formigueiro, exatamente assim. Por mais bem recebida que eu fosse em qualquer lugar, eu tava me sentindo muito mal. E fora tudo isso, né, os ensinamentos, a palavra de Deus, que era minha vida, minha força, me sustentou. Então, quando eu precisava de socorro, eu ia ler a Bíblia, eu ia pegar um versículo. E ela era de pequenas porções. Pequenas porções. Um versículo me sustentava durante o dia. Então, a gente começou um jejum essa semana, por mais da presença de Deus e mais da palavra de Deus. E eu creio que Deus preparou esse tempo para minha vida e vai preparar para a tua vida também. Um tempo em que tu possa te deleitar na presença dele. Tá bom? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deixa para mim um comentário aí nesse vídeo. E se tu já teve experiências com Deus, tu já tinha sonhado com enchentes, tu já tinha tido visão de enchentes, ou de outras coisas que Deus te deu, e muitas vezes as pessoas não acreditam em ti, tu tá gritando, clamando, pedindo para Deus mostrar o livramento para as pessoas, a saída, e as pessoas não acreditam em ti. E a gente sabe que Jesus está voltando e logo ele vai vir buscar a sua igreja e todos aqueles que confiam e acreditam nele. Que Deus te abençoe, abençoe a tua vida, a tua família e tudo que tu faz, que tudo prospere, para que o nome do Senhor seja glorificado. Um abraço, até o próximo vídeo.